O famoso que ele está fazendo parte das orações, querido, dos tribulados e dos falsos profetas de Acabe e de Jezabel. Você sabia? Me mandaram uma oração, um cara orando, dizendo assim: oh meu Deus, converte aquele pastor que fica usando porrete, Senhor. É andar porrete mesmo. Gente safado, sem vergonha. Querido, tem que quebrar no pau, rapaz. Gente sem vergonha que usa o nome de Deus, fica enganando os outros na internet. Tem que quebrar no pau, no cacete, rapaz. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Engraçado que quando eu apareço aqui com a madeira de dar doido, em ideia, né? Um pedaço de madeira, porque é um símbolo deste canal, né? Eu bato aqui em cima de uma espuma específica. Tem crentalhada que vem me criticar. Desce a ripa. Pra que isso? E eu explico o seguinte: eu uso às vezes a madeira de dar doido para simbolizar ideia religiosa que eu estou batendo, não para fazer apologia a nenhum tipo ou nenhuma de violência, tá? Nenhum tipo de violência ou nenhuma violência aqui. Sou contra tudo isso. Então eu uso isso aqui como símbolo de bater a ideia. Madeira de dar em doido. Madeira de dar em doido. Mas eu fui copiado. É isso mesmo, eu fui copiado pelo profeteiro da mentira, que prega muito aí sobre desgraças, catástrofes acontecer no Brasil, coisas que ele já profetizou e nunca se cumpriu. E ele aparece em cima de uma tribuna religiosa ou de um palco de cassino gospel com um porrete na mão, copiando o Antony Galvão. Ele aparece com a madeira de dar em doido na mão e me parece que ele profetiza contra ele mesmo e contra aqueles mentirosos, que ele sabe que todos são mentirosos da internet na questão religiosa. Aí, aquele que me critica aqui, que acha que eu passo do limite quando eu uso este bordão aqui, ou este cacete na mão, a madeira de dar em doido, porrete. Lembra daquela música que dizia: eu tomei uma surra de porrete, eu tomei uma surra de porrete, eu tomei uma surra de porrete, eu tomei, eu tomei uma surra de porrete, eu tomei uma surra de porrete, eu tomei uma surra de porrete, eu tomei. Um forró que fez muito sucesso nos anos 90. Eu dançava lá no São João da Mentira, mas eu dançava. E aí, esse pastor aí, Ezequias, que eu já critiquei várias vezes aqui, já refutei várias vezes aqui a ideia dele, que eu acho que é dos que devia se responsabilizar com o Ministério Público quando profetiza uma mentira baseada em vai acontecer algo horrendo no Brasil, jogando medo e pavor às pessoas, é o que eu penso, e não é responsabilizado pela Justiça do Brasil. Era para ser. Porque é uma coisa séria você dizer vai acontecer isso porque Deus me mostrou e depois não acontecer. Da mesma forma que ele falou. Na verdade, tanto faz ele como Maranhão da Mentira, Rejane Mentirosa, também já refutei aqui, já desmascarei. Aí ele vem em cima da tribuna, vocês vão assistir aí. Só que a diferença dele comigo aqui, com a madeira de dar em doido, é que aqui eu falo que eu bato a ideia. Mas lá não, lá ele está falando que o crente mentiroso na internet merece tomar realmente uma surra de pau, de porrete. Vê aí, para não achar que eu estou falando demais. E depois eu volto, porque a refutação de hoje vai ser séria, severa
E aqui também o pau quebra na casa de Noca. E aqui tem porrete para bater ideia. Vê aí a mentira do mentiroso profetizando, desejando porrete para ele mesmo. Vê aí. O porrete tá tão famoso que ele tá fazendo parte das orações, querido, dos tribulados e dos falsos profetas de Acabe e de Jezabel. Você sabia? Me mandaram uma oração, um cara orando, dizendo assim: oh meu Deus, converte aquele pastor que fica usando porrete, Senhor. É andar porrete mesmo. Gente safado, sem vergonha. Querido, tem que quebrar no pau, rapaz. Gente sem vergonha que usa o nome de Deus, fica enganando os outros na internet. Tem que quebrar no pau, rete, no cacete, rapaz. O que é demônio a gente expulsa, e safadeza quebra no pau. Oh Jesus, eu nunca vi Jesus corrigir ninguém com porrete. Converte aquele homem, Jesus. Falei isso assim: Jesus já converteu, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, pra gente safado, gente sem vergonha, que fica de graça, entendeu? É a verdade, irmão. Vocês viram? Cara, parece mentira, né? Parece brincadeira o que está acontecendo com o Brasil. Mas não é brincadeira. Na verdade, ele está falando para ele mesmo, contra ele mesmo. Ele acha que ele é o profeteiro da verdade. Mas aí agora ele está criticando os outros que são farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. Deixando claro, eu estou criticando a ideia dele, o ser humano dele eu não sei. Não me diz respeito, eu não sei. Fora. Eu estou criticando uma ideia lançada por ele e um comportamento. Claro, eu não ligo para isso, eu não acho errado você fazer um simbolismo para tentar explicar alguma coisa, mas usar um porrete para simbolizar uma ideia, uma crítica. Lembra do ratinho? Que ele usava o castete, batia na mesa? Ele não estava fazendo apologia à violência, mas sim, ele estava mostrando a indignação dele na época com alguns acontecimentos errados no Brasil. E ele usou esse bordão. Aqui no canal eu uso isso aqui desde o início, desde o tempo que eu fazia vídeo na fábrica de sofá. Simples. Eu pegava uma almofada vermelha, não sei se vocês lembram, e pegava um pedaço de madeira e batia. Madeira de dar em doido, madeira de dar em doido, e batia. E depois eu fazia minha crítica. Nunca, jamais eu alimentei questão de violência. Sou contra qualquer tipo de violência, contra qualquer ser humano, qualquer pessoa. Tá? Mas só que ele não. O que ele mostrou aí, foi uma simbologia de alguém ter que apanhar mesmo. Gente safado, sem vergonha. Querido, tem que quebrar no pau, rapaz. Gente sem vergonha que usa o nome de Deus, fica enganando os outros na internet. Tem que quebrar no pau, rete, no cacete, rapaz. Por profetizar mentira, por falar mentira na internet a respeito desse Jesus dele, desta mentira dele. Ou seja, ele está falando para ele mesmo, na minha opinião, e também para os outros picaretas e charlatães. Porque na minha opinião, cara, todos esses profeteiros aí, mesmo usando esse sensacionalismo, teriam sim que se responsabilizar com o que fala quando é algo grave. Porque quando você diz assim, é o que eu falo, que todos os meus amigos aqui falam, questão de racionalidade, que as pessoas se cuidem, porque coisas ruins acontecem e não tem nada para dar livramento para ninguém, a não ser o próprio ser humano ou a sua própria atenção e o cuidado. Quando eu falo que acontece coisas contra crianças, coisas absurdas, contra inocentes, contra pessoas trabalhadoras, eu falo as verdades de fatos. Mas eu nunca digo, vai acontecer isso aí contra fulano, ou contra Beltrano, ou contra uma cidade, ou contra o Brasil, assim, assim, assado. Se eu falasse isso aqui, eu teria que automaticamente me responsabilizar disso. Porque é uma coisa grave. Você está prevendo, falando que vai acontecer algo que
envolve morte ou qualquer outra coisa pior. Mas eles não. Eles acham chance no Brasil. Eles acham chance no Brasil de mentir o tempo inteiro. E a mentira, a própria mentira, afogando eles. Eles se embriagando e se envenenando com a própria mentira. Mentiras que você vê na cara. E mesmo assim, a justiça brasileira permite. Até então, por não ter aquela lei voltada a responsabilizar, não é mexer com a fé de ninguém, eu sou contra qualquer lei que vem para mexer com fé ou religião de alguém. Mas aquela lei que diz assim, falou, prove. Falou, vai se responsabilizar se não acontecer. Então, o trabalho que o Antony Galvão faz aqui é um trabalho de utilidade pública, mesmo se você não concordar. E quando eu uso o simbolismo em alguns vídeos da madeira de dar em doido, eu não estou falando de pessoas. Não, eu estou falando de ideias malucas, doidas, que só atrasaram o Brasil. Então, gente, este senhor, ele acha que ele fala as verdades. Ele acha que ele cara, é tanta carga d'água, como dizia minha avó, que esse senhor já falou na internet aí, em cima de tribuna, e o povo não percebe. Não, é o santo homem de Deus. É o pastor Ezequias. Agora ele aparece na tribuna com um porrete na mão, copiando o Antony Galvão, rimou, né? Só que a diferença é que ele disse que quem mente, tem mentira a respeito do Jesus dele, a respeito das coisas da fé, tem que apanhar de porrete. É isso que ele está falando aí. Não sou eu. Quando eu uso isso aqui, eu já falei, direciono a ideias. Mas ele não está direcionando a ideias. Vocês estão percebendo? Aí as pessoas, tem crente que quer que eu me encale. Que eu não fale. Não, você não. Cara, enquanto existir este que é da agora charlatanismo na internet e no Brasil, e eu tiver saúde, e meu canal estiver aqui totalmente liberado pelas diretrizes da plataforma, porque eu já falei que eu separo fé, pensamento, de um sentimento em acreditar em alguma coisa, com o comportamento e o sistema. E eu critico o sistema e o comportamento. E critico enganos absurdos. Enquanto eu tiver saúde e tiver esta condição, estarei aqui. Sem me preocupar quantas visualizações em cada vídeo. Sem me preocupar se o senhor Antônio Júnior da Mentira coloca lá um vídeo, hoje no outro dia tem 1 milhão, 2 milhões de visualizações contando mentira. Se o outro lá, o Carlos enganando milhares de pessoas, coloca um vídeo hoje, com 3, 4 dias, tem lá 500 mil visualizações, ou até mais. O Sátrio Caramujo, outro. Né? O Marco tá lhe enganando, outro. O Mala Cheia, outro. O Feliz Sugando, outro. O Valdemijo Assaltante Iago, outro. E eu não importo que eles façam multidões. E eu aqui só tenho 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações em cada vídeo. Eu não tô nem aí. Eu sei que é uma minoria quem pensa. Então eu não tô preocupado com isso. Mas a minha preocupação é uma só. É uma só. Fazer você pensar. Não precisa acreditar em mim. Não, cara. Não precisa dizer esse cara tá falando a verdade, não. Pensa. Conversei com um colega meu hoje, que eu não vou falar o nome no momento, até porque é muito recente. Eu até pedi autorização a ele para falar sobre ele. E aqui em um vídeo. Mas ele falou que eu aguarde um pouco, que no momento não. Então não vou falar o nome dele, nem o que ele faz. Mas e há uns 2 anos atrás, ele mandou uns áudios para mim, ele entrou em contato comigo e ele foi 100% contra. E eu até respeitei a ideia, a opinião dele, o meu trabalho. Como é que você questiona Deus? Como é que você faz isso? Ele era 100% contra.
Aí eu recebi ele com todo respeito, como recebo todos. Quando foi hoje, no período que eu tô fazendo esse vídeo, ele entrou em contato comigo e falou, cara, eu fui realmente... Primeiro ele perguntou se eu lembrava dele. Eu falei, cara, eu não lembro, que é tanta gente, 2 anos atrás. Aí ele me falou. Ele veio com tudo contra as minhas ideias. Mas depois ele foi ler, ele foi orar, ele foi buscar uma resposta, não teve resposta. Ele não é ateu ainda. Pode ser que seja ou não. Mas ele já abriu a mente muito. E na época eu até falei, você é um cara inteligente. Eu lembro disso, eu lembro. Você é um cara inteligente. Então, pense, pesquise. Não precisa acreditar em mim. E hoje ele veio ao meu WhatsApp e falou, Antônio Galvão, cara, eu não deixei de crer. Agora, nos deuses da Bíblia, da religião, parei de crer. Porque não faz sentido. Então, isso é satisfatório pra gente. Isso aí mostra que as pessoas querem pensar. Então, pensar, gente, pensar, você não é proibido. Você não precisa acreditar em mim. É só pensar e analisar. Eu já estou aqui nesta plataforma, pelo Pilastra da Verdade, mais de 4 anos. E pelo Portão de Saída, mais de 2 anos. Eu estou aqui. Muitas profecias mentirosas contra mim, profetada, né? Que eu ia morrer, que eu não ia ficar 15 dias na Terra, e que não adiantava a família orar mais, porque já era uma predestinação de Deus, que Deus não ia aceitar que eu ficasse muito tempo falando o que eu estava falando. E olha que sempre eu respeitei a fé, eu sempre bati no sistema. E foi profetada que eu ia isso, que eu ia aquilo. O tempo passou, tô aqui. O mesmo, com a mesma saúde, só um pouco mais velho. Completei agora 53. Que foi do dia 13 deste mês, do corrente mês. 53. Mas pelas profetadas, eu não chegaria a 50 anos de idade. Eu não chegaria a 50 anos de idade. Passei já, 53. Então, gente, prova não é eu que dou. Os fatos dão. Prova não sou eu que estou aqui tentando provar nada, mesmo porque ônus de provas é para quem acredita. É para quem dá existência em alguma coisa mentalmente é que tem que provar. Quem dá existência em qualquer coisa, diz existe, é que tem que provar. Quem diz não existe, não precisa provar nada. Como é que você vai provar uma coisa que não existe? Se não existe, vai provar. O cara inventa um duende, diz que é o Deus dele, e eu vou ter que provar que o duende dele não existe? Quem tem que provar que existe é ele, cara. Então, eu não estou aqui para provar nada, mas eu estou aqui para mostrar a vocês que as coisas se manifestam naturalmente e provam, não sou eu. E que você deve pensar, analisar e questionar. Então este senhor Ezequias aí deveria tomar muita vergonha na cara. De ele subir numa tribuna com um porrete, enquanto fazer um símbolo, alguma coisa, tudo bem, eu também faço. E achar que pessoas deveriam receber aquilo ali em pancadas, em correção. Cara, isso é um absurdo. Mas o Brasil aceita isso. O Brasil aceita isso, né? Então, não tem nem como o Antônio Galvão ter uma punição porque mostra um pedaço de madeira e usa como um símbolo de bater em ideia. Uma coisa eu vou falar para vocês e já encerro aqui agora. Ou você pensa agora, ou você morre burro. É isso mesmo, ou burra. Desculpe, é uma linguagem forte, né? Pesada, Antônio, não se pode chamar ninguém de burro. É melhor chamar de burro do que chamar você de drogado, religiosamente falando. É melhor chamar de burro do que chamar você de outras coisas mais fortes. Não é crime chamar ninguém de burro. Quantas pessoas já me chamaram de burro? É burro. Tá bom. Burro. Mas, quando eu digo burro, é em questão de não pensar. A gente tá até agredindo o coitado do burro, né? Pelo menos o burro não acredita em Deus nenhum. Porque a mentalidade do burro, ele é irracional, mesmo assim. Eu já falei uma coisa aqui muito interessante e vou finalizar dizendo. É o seguinte, se você pegar o cérebro do burro e colocar no ser humano, no outro dia, o ser humano vai procurar capim para comer. Porque ele está com o cérebro do burro. É isso que o burro procura, capim para comer. Mas se pegar o cérebro do ser humano e colocar no burro, no outro dia o burro procura uma igreja para congregar.
por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações. Nada contra o ser humano e nem a fé alheia. Eu critico um comportamento e eu critico uma ideia. Fui. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.